Neste vídeo, você entenderá algumas regras de ouro para fazer uma apresentação profissional. Em um cenário geral, você criará duas formas de apresentações. Primeiro, onde você é o apresentador, ou seja, você fez a apresentação e se apresentou. Em segundo lugar, onde você fará a apresentação, e ainda enviar essa apresentação por meios de comunicação como e-mail. No segundo caso, o cliente estará abrindo sua apresentação e terá que entender o conceito por conta própria. Observe que, se você não for o apresentador, é importante explicar o conceito de seu produto e serviços em cada slide. Você pode adicionar notas no rodapé da apresentação, ou você pode adicionar comentários na forma de texto dentro de sua apresentação. Ou você pode usar a opção de gravação de áudio para explicar o conceito corretamente em sua própria voz. Você também pode converter sua apresentação em um vídeo e compartilhar o mesmo com seus clientes por e-mail, Google Drive ou qualquer outro local de FTP. Você irá cobrir o recurso de gravação de áudio e converter a apresentação em um arquivo de vídeo em detalhes nos próximos tutoriais. A primeira regra de ouro é criar uma apresentação que seja agradável aos olhos. Isso significa usar cores decentes e fontes legíveis simples. Sua apresentação deve ser fácil de entender com o mínimo de texto usado em cada slide. Muitas imagens chamativas devem ser evitadas, esquemas de cores claras devem ser usados e fontes mais genéricas como Arial, Calibri, Times Roman, etc. A próxima regra importante é usar marcadores principais para explicar o conceito. Então, quando você está explicando os pontos de dados ou detalhes sobre o seu produto, você deve evitar escrever parágrafos longos e usar marcadores principais. Seu público perderá o interesse se tiver que ler um parágrafo extenso para entender os detalhes que você deseja destacar, por isso, sempre use marcadores. A próxima regra é manter o texto no mínimo em cada slide. Cada slide não deve ter mais de 3 a 5 marcadores. Observe que seu público ou cliente está interessado apenas em entender os principais destaques desse slide. Por exemplo, quais são os 2 a 3 principais motivos para a queda nas vendas, ou quais são os 3 a 5 recursos principais do seu produto, etc. Se movendo. Cada um de seus slides deve ter um título autoexplicativo. O título de cada slide é extremamente importante. Quando você estiver apresentando um determinado slide, mencione o título do slide que se refere ao tópico em sua apresentação. Por exemplo, neste slide, você pode compartilhar com seu público que estará explicando os principais recursos e benefícios de seu produto. Portanto, mencione o título e explique melhor o conteúdo principal da sua apresentação. A próxima regra importante é que durante a apresentação você nunca deve ler seus slides. Pratique antes de apresentar a apresentação para que, ao apresentar um slide específico, não precise ler o texto da apresentação. Você deve ser capaz de compartilhar o conteúdo com suas próprias palavras para o público. Quando você lê as falas de sua apresentação, seu público sente que você não está totalmente preparado para apresentar ou talvez nem mesmo esteja totalmente ciente dos detalhes de seu desempenho ou produto. Mantenha-se no caminho certo, esse é o assunto que você está discutindo. Certifique-se de permanecer no mesmo tópico até que o mesmo seja explicado corretamente. A próxima regra é explicar seu ponto de vista usando gráficos, tabelas e análises. As imagens gráficas mantêm o seu público envolvido e eles se sentem mais envolvidos na apresentação. É sempre bom mostrar um gráfico ou imagem relacionada e explicar o mesmo com 3 a 5 pontos simples. A próxima coisa importante é notar que você deve evitar o uso de música de fundo ou efeitos sonoros, a menos que seja necessário. Usar música ou efeitos sonoros pode desviar o público do tópico principal. Compartilhe uma cópia da apresentação com o seu público que está fazendo a apresentação. É sempre bom manter uma cópia impressa da apresentação, ou você também pode compartilhar a cópia eletrônica da apresentação por e-mail. Isso é importante, pois o público também pode revisar os pontos dos slides anteriores, se necessário. Use a animação simples em uma apresentação para torná-la profissional.
Evite detalhes muito chamativos ou atrasos na animação. O próximo passo importante é validar seus links, gráficos, sons e animações antes de ir para uma apresentação final. É sempre bom testar a apresentação antes de apresentar. Isso significa verificar se os fatos e os números estão corretos, as tendências mostradas no gráfico corretas, os hiperlinks estão funcionando corretamente, a animação está funcionando corretamente, etc. Observe que você deve sempre usar uma linguagem com a qual você e seu público se sintam confortáveis, porque os pontos que você deseja discutir são mais importantes do que a linguagem que deseja usar para fazer uma apresentação. Certifique-se de manter contato visual regular com seu público durante a apresentação, para que eles também se envolvam durante o curso da apresentação. Outro ponto importante é a duração da apresentação. Na maioria dos cenários, é definido um tempo para a apresentação, ou seja, você recebe um determinado período de tempo. Por exemplo, 20 minutos para apresentar. Neste caso, certifique-se de apresentar dentro de 15 minutos, para que os últimos 5 minutos possam ser usados para perguntas e respostas ou qualquer outra discussão. Por último, mas não menos importante, conclua sua apresentação e faça anotações. Seu último slide pode ser um pequeno slide de resumo com os principais pontos de ação, para que o público possa revisar e dar sugestões em qualquer. Observe todos os feedbacks recebidos do público e agradeça a seu público por participar da sessão. Siga estas regras de ouro para criar uma apresentação profissional. Obrigado.